Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Tire um dia para descansar. O texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 5, do 1 ao 3 e do 12 ao 15, diz assim: Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O 7º dia, porém, é sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com braço forte e mãos estendidas. Pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado, palavra do Senhor. Amados, vivemos num mundo capitalista. Uma das características da sociedade moderna é a ansiedade e a sensação da falta de tempo. Parece que as pessoas não têm mais tempo para a família, para o lazer e até mesmo, acredite se quiser, para compromissos pessoais considerados banais. Ei, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando o trabalho toma o tempo de Deus, da família e da alma, significa que está na hora de se levantar, sacudir a poeira e agir. É isso mesmo que você ouviu. A lição de hoje, ela fala do sábado do Senhor. E sabe de uma coisa? Devemos resgatar a ideia de guardarmos um tempo para o descanso da mente e do corpo, para a consagração a Deus e também, é claro, para o lazer com a família. Temos 3 objetivos hoje. O primeiro é entender que reservar um dia da semana para descansar, meu irmão, é um direito dado por Deus. Segundo objetivo é compreender que o dia do descanso é também um dia consagrado para celebrar a Deus. E terceiro e último objetivo nosso é concluir que depois da morte e ressurreição de Jesus, os crentes trocaram o sábado pelo domingo. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição de hoje fala da razão do sábado. Ei, Deus não faz nada sem propósito, meu irmão. Assim como ele instituiu as 613 leis, pondo em destaque de forma didática o decálogo para que o seu povo se apegasse aos principais mandamentos, a partir dos quais todos os demais transcorreriam, ele sublinhou a importância de cada uma das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos, atribuindo-lhes igual valor.
embora o quarto mandamento faça parte do decálogo destinado aos hebreus, tudo indica que ele fora instituído muito antes de o Senhor entregá-lo ao irmão de Arão. O sábado, que no hebraico é Shabat, que significa dia de pausa, por fim, ou cessar, alude antes de tudo ao sétimo dia guardado pelo próprio Deus, que depois de haver citado todas as coisas, ou depois de haver criado todas as coisas, diz o texto da palavra que ele descansou. O descanso divino no sétimo dia da criação, portanto, parece soar como um prenúncio de que o dia do Senhor teria dupla finalidade. Primeira finalidade era o descanso, mas a segunda finalidade era a adoração. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer aqui, amados. Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou este dia e o santificou. Gênesis 2. Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei. O substantivo, Shabat, sábado, não aparece aqui na criação. Ele vai surgir pela primeira vez no evento do maná, que está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 22 e 23. Dá uma olhadinha aí. A Septuaginta emprega a palavra sabaton, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Aí nós temos um ponto dentro desse primeiro tópico que fala que Deus pensou nos homens e nos animais. Não nos esqueçamos, irmãos, de que no Egito os hebreus viviam como escravos, quais pouco benefício era dado. Depois de Moisés ter comunicado a Faraó que, por ordem de Deus, ele deveria deixar o seu povo sair do Egito, Faraó aumentou ainda mais a carga dos hebreus, impondo-lhes maior sacrifício. Êxodo 5, versículo 9. E há também no início do decálogo uma frase de transição que acompanha cada um dos mandamentos, Está em Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Essa menção justifica todos os atos de Deus doravante, inclusive a razão de cada mandamento. No Egito, amados, os hebreus não tinham direitos trabalhistas, eram escravos sem permissão de folga. É só você olhar aí, Deuteronômio 5, versículo 15. Os filhos de Abraão estavam acostumados àquela vida de servidão. Olha Êxodo 1, versículo 13 e 14. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Para a mente humana é difícil, irmãos, adaptar-se a uma vida imposta. Significa dizer que psicologicamente o povo escolhido estava tão acostumado por meio de uma lei impositiva. Os bois e os jumentos também precisavam de descanso. Assim como os homens, eles sofriam a fadiga do trabalho contínuo. Olha só, irmãos, a preocupação de Deus, Não só com o ser humano, mas com os animais também. Aí nós temos outro ponto dentro desse tópico que fala que Deus pensou em si mesmo, porque o sábado foi santificado por Deus. Esse dia estava incluído nas festas solenes, fazendo parte das santas convocações, como diz Levítico 23, do 1 ao 3.
Disse o Senhor a Moisés: fala os filhos de Israel e diz-lhe: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será sábado do descanso, dia da santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas casas. E aí você vai ver que por essa razão os judeus reúnem-se em sinagogas e os adventistas realizam culto aos sábados. Ao mesmo tempo, em que Deus determinou o descanso para os homens e animais nesse dia, Ele também pensou que o dia santificado deveria ser um dia de adoração a Ele, queridos. E detalhe, irmãos, a desobediência à guarda do sábado era considerada ofensiva e o transgressor digno de morte, isto é, a desobediência ao Shabat aplicava-se a pena capital. É só você abrir aí Êxodo 31, versículo 14 e 15, diz assim: portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Agora você abre aí em Números 15, 32 ao 36, irmão, diz assim, estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram Moisés e Arão e a toda a comunidade, e o puseram sob guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Portanto, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amados, na verdade, assim como o Altíssimo esperava que o sábado fosse rigorosamente atendido pelos hebreus, Ele espera que o povo da nova aliança seja adorador. Não somente em um dia específico, irmãos? Mas que o Shabat seja entendido como o dia do descanso em Deus. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala da extensão do sábado no Antigo Testamento. E o primeiro ponto fala do ano da reflexão. Sabe por quê? Porque o calendário do povo hebreu recebeu a inclusão do ano sabático, período que daria um ano de descanso à terra após 6 anos de plantio. Levítico 25 fala sobre isso, do 1 ao 7. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a terra terá o seu sábado de descanso, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E o que nascer de si mesmo na tua seara, não podada, não colherá. Ano de descanso solene será para a terra. Os frutos da terra em descanso, porém, vos será por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu estrangeiro que peregrina contigo, como também ao teu gado, aos animais que estão na tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. Irmãos, pegou a visão no ano sabático, tanto o proprietário da terra quanto os empregados e até os animais colheriam da novidade da terra. Ou seja,
do que ela produzisse livremente. Isso igualaria o proprietário aos seus empregados e até mesmo aos animais que se esforçavam por ela. Esse descanso, irmãos, também levariam os filhos de Abraão a lembrarem-se de que 40 anos, ou seja, durante 40 anos, não plantaram nem colheram no deserto. Oh, meu irmão, está mais do que comprovado, e nós sabemos disso, né, pelos agricultores, que é altamente benéfico conceder um tempo de descanso para a lavoura. Foi pela idolatria, pela falta de obediência à lei, incluindo aí a não observância acumulada do ano sabático da terra, que Deus levou os judeus para o cativeiro babilônico para cumprir 70 anos de exílio. Olha aí, 2 Crônicas 36, 21 e Jeremias 29, 10. Aí nós temos um outro ponto dentro desse segundo tópico, que fala da semana de anos de reflexão. Além do ano sabático, os hebreus deveriam observar ainda o ano do jubileu, comemorado, né, a cada 7 semanas de anos, perfazendo aí 49 anos. No 50º ano, porém, a terra ela descansaria, meu irmão, como diz Levítico 25 do 10 e o 12. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra de todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, cada um de vós retornará à sua propriedade, cada um voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós o produto do campo, comereis. Neste ano 13 de jubileu, tornareis cada um a sua propriedade. Oh, meu irmão, no ano do jubileu, seriam anistiados que tivessem endividados. Os que haviam hipotecado suas terras receberiam de volta sem cargos. Olha que coisa tremenda. Os que foram vendidos como escravos se tornariam livres, meu irmão. Nenhuma propriedade pertenceria definitivamente ao seu dono. E sabe por quê? Porque Deus já havia dito: a terra toda é minha. Aí nós temos um outro ponto aí dentro desse segundo tópico, que fala do abuso dos gananciosos. Irmãos, tá vendo? Sempre existiu os gananciosos. Primeiro ponto aí, nós vamos ver que nos tempos de Amós, observava-se que os proprietários da terra eram tão gananciosos que quer suportavam guardar o sábado comum. Olha Amós 8,56. E detalhe, apesar das instruções e do perigo que corriam em não observar os dias sagrados. Segundo, também nós vemos isso nos tempos de Neemias. Os comerciantes causaram grande mal-estar a Neemias após a restauração dos muros de Jerusalém. Eles não respeitavam o sábado. Antes, pisavam uva nos lagares, traziam jumentos carregados de feixes, comercializavam vinhos, uvas e figos, e até os estrangeiros participavam da feira. Neemias capítulo 13, 15 e 16. Com a proibição, os comerciantes chegavam à véspera do sábado e ofereciam seus produtos do lado de fora da porta da cidade. Cara, Neemias, irmãos, ficou tão chateado que ele mandou fechar as portas da cidade. Assim, depois de 2 semanas, eles pararam com a feira, como diz Neemias 13, 19 ao 21. Aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição,
que fala do ano, do sábado, melhor dizendo, no Novo Testamento. Cara, enquanto não ficar claro quem são os destinatários do Antigo e do Novo Testamento, haverá grande confusão no seio da igreja. O Antigo Testamento foi destinado aos hebreus, o Novo Testamento à igreja. Ambas as porções do texto bíblico compõem de forma plena a palavra de Deus. Porém, irmãos, cada um apresenta um tratamento peculiar para cada um dos grupos. Referindo-se ao Antigo Testamento, cuja orientação está baseada totalmente da lei, Jesus deixou claro que a lei e os profetas duraram até João Batista. O Batista, é só conferir Lucas 16. Nesse sentido aí, vemos que o mestre reinterpretou a lei que estabelecia o dia do descanso, afirmando que o sábado foi feito para o homem e não o contrário, como diz Mateus capítulo 2. E é bom lembrar também, cara, que a questão não é o sábado em si, mas o fato de que não estamos mais debaixo do antigo concerto, que diz a palavra do Senhor, mas agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 8, capítulo 6. Agora dá uma paradinha aí e continue a leitura aí de Hebreus 8, 6 até o versículo 13. A palavra profética previa a chegada do novo concerto, meu irmão. Diz o que o texto? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31 ao 33. Esse novo concerto é mencionado pelo escritor aos Hebreus no capítulo 8. Do 8 ao versículo 12. O judeu convertido, escute isso, o judeu convertido à fé cristã que quiser guardar o sábado por convicção religiosa pessoal, não está desviado por isso. Porque o próprio apóstolo Paulo diz o que, irmãos? Uns fazem separação de dia, outros acham que pode comer de tudo. Dá uma olhadinha aí, Romanos 14, do 1 ao 6. Convém lembrar que o apóstolo Paulo está falando aos judeus cristãos de Roma, por causa de quê? Da sua cultura religiosa, e não aos gentios. Ainda hoje, muitos judeus convertidos usam o kippar, o talit, observam o kashrut, as leis dietéticas prescritas por Moisés, guardam o sábado. Isso eles fazem meramente para não perderem a sua identidade nacional. É uma questão cultural e não condição de salvação. Isso é claro que é bem diferente dos gentios convertidos a Cristo, porque o apóstolo Paulo deixou claro que tais práticas são um retrocesso espiritual. Ele mesmo diz em Gálatas 4, versículo 10 e 11, guardai-vos que haja trabalhado em vão para convosco. Aí nós temos um outro ponto dentro desse tópico, que fala, irmãos, que Jesus foi cumpridor da lei. Cara, os opositores de Jesus passavam muito mal, irmãos, porque jamais acharam nele qualquer pecado ou algo que pudesse incriminá-lo. Os seus oponentes, todavia, tentavam julgá-lo pelo modo como ele e os seus discípulos lidavam com o sábado. Para os detratores do mestre, a guarda do sétimo dia era mais uma questão ritualística do que uma forma de gozar um benefício, um benefício que visava a reposição das energias após uma semana de trabalho. Jesus
não tinha qualquer dificuldade com o sábado, meu irmão, até porque, sendo judeu, estava acostumado com essa prática desde a mais tenra idade. É o que diz Lucas capítulo 4, versículo 16. O que incomodava o Salvador não era a validade do sábado, mas o legalismo tão ardorosamente defendido por aqueles que o perseguiam. É o que diz Mateus capítulo 5, 17. Aí nós temos um outro ponto aí dentro desse terceiro tópico, que fala das acusações que Jesus e os discípulos sofreram. Você vai lembrar que certo sábado, né, enquanto Jesus passava pelas searas, seus discípulos colhiam espigas. Os fariseus, vendo os discípulos colhendo espiga, irmãos, reclamaram deles, porque eles estavam fazendo aquilo no dia de sábado. Lucas capítulo 6. Aí Jesus, irmãos, dá uma resposta sensacional. Ele vai citar um fato histórico. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele lembrou-os que quando Davi, para manter-se, e dar de comer aos seus homens, não se furtou de comer dos pães da propiciação que eram consagrados ao Senhor. Olha aí Marcos capítulo 2, 23 a 28 e primeiro livro de Samuel 21, versículo 6. Aí nós temos o outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala que Jesus cura no sábado. Muito mais importante do que estar afeto à letra da lei é compreender, amados, a sua razão de ser. O entendimento de Jesus sobre a guarda do sábado ultrapassa o que a mente mesquinha dos religiosos de seu tempo era capaz de alcançar. Observe só, Jesus curou uma mulher que andava curvada havia 18 anos em uma sinagoga no dia de sábado. Cara, os príncipes da sinagoga ficaram como? Endemoniados com Jesus, ficaram aborrecidos com Cristo, mas Jesus fez o quê? Os chamou de hipócrita. Jesus disse, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não leva para beber água? Ou seja, eles estavam dando mais importância aos animais e faziam no sábado, mas não queria que Jesus curasse os enfermos no próprio sábado. Outro ponto, Jesus curou um homem hidrópico no sábado e foi recriminado, como sempre, pelos doutores da lei e pelos fariseus, Lucas 14. Outro ponto, Jesus curou o paralítico de Betesda, melhor dizendo, no sábado, João capítulo 5. Aí nós temos outro ponto da nossa lição que fala da guarda do domingo. Cara, os reformadores da igreja, como Martim Lutero, João Calvino e outros grupos de cristãos mais antigos, como os puritanos, defenderam a guarda de um dia da semana para o descanso e adoração. Um grupo de puritanos criou leis severas para a guarda do sábado, como base em argumentos apresentados pelo Novo Testamento. A Igreja de Cristo ao redor do mundo, no entanto, observa o domingo, não o sábado, como dia do descanso e da adoração. Os cristãos escolheram o domingo como dia do Senhor, porque além de não haver qualquer orientação para a guarda do sábado no Novo Testamento, neste dia nosso Senhor ressuscitou, João 21, versículo 1. Aí nós temos um outro ponto que fala dos argumentos apostólicos pelo domingo. E o primeiro deles é que o culto principal da igreja primitiva acontecia quando? Aos domingos, 1 Coríntios 16. Paulo, o apóstolo dos gentios, celebrou a ceia do Senhor em Troade, num dia de domingo, Atos 20. A igreja de Roma
né, houve uma discussão sobre alimentos e calendário, e Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e respeitarem mutuamente. Romanos 14. Paulo, preocupado com o fato de os Gálatas não terem compreendido que o Evangelho isenta-nos do pacto estabelecido entre Deus e os filhos de Abraão, escreveu uma carta, irmãos, dizendo que quando eles ainda não conheciam a Deus, depois de anos, nomeando essa prática de rudimentos fracos e pobres, como diz Gálatas 4. Outro ponto, Paulo foi ainda mais veemente quando tratou com os crentes de Colosso, dizendo que eles estavam livres do entendimento do sábado, Colossenses capítulo 2. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão: nosso Deus trabalha incessantemente, como diz Isaías 64, mas também aprecia o descanso. Não que tenha esgotado o seu poder e a força quando criou o universo, afinal, um ser infinito, imaterial e todo-poderoso não poderia exaurir-se jamais, mas para ilustrar a necessidade, a importância de um repouso, ele próprio descansou ao 7º dia. Meu irmão, o descanso semanal, no caso do sábado, prescrito na lei, constitui-se em uma sombra, dentre outras tantas apontadas na própria lei. Essas sombras falam de repouso que guarda os filhos de Deus. Um dia repousaremos definitivamente do trabalho que hoje empreendemos, meu irmão. Um dia nós descansaremos também. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.